Corrie ten Boom, uma mulher de fé inabalável, nasceu em 1892 em Haarlem, Holanda, no seio de uma família de relojoeiros devotos. Sua vida, que parecia destinada à rotina tranquila da relojoaria Béget, seria dramaticamente alterada pela sombra da Segunda Guerra Mundial. Em 1940, a Holanda foi invadida pelos nazistas e a paz deu lugar ao terror. A família ten Boom, o pai Casper, um patriarca sábio e amoroso, a irmã Betsy, de espírito gentil e visionário, e o irmão Willem, um pastor que já ajudava judeus, não podia ficar inerte diante da crescente perseguição aos judeus. Seu lar, um refúgio de amor e oração, logo se tornaria um centro de resistência. Casper ten Boom, com seus 80 anos e uma barba branca que lhe conferia ares de profeta, costumava dizer: "Nesta casa, o povo de Deus é sempre bem-vindo." Essa convicção enraizada na fé cristã impulsionou a família a agir. Corrie, a primeira mulher relojoeira licenciada na Holanda, viu sua vida virar de cabeça para baixo. O chamado espiritual para ajudar os judeus era claro e urgente. Eles começaram a abrigar pessoas em sua casa, inicialmente de forma improvisada, mas logo perceberam a necessidade de um esconderijo mais seguro. Um arquiteto da resistência foi chamado para construir um sótão falso, um pequeno cubículo atrás de uma parede falsa no quarto de Corrie, capaz de abrigar até 6 pessoas. O medo era constante, mas a fé era maior. A relojoaria Béget tornou-se a fachada perfeita para uma complexa rede underground de resgate. Mais de 800 judeus e membros da resistência foram salvos através de seus esforços. As noites eram preenchidas com sussurros, a distribuição de rações escassas e a tensão de cada batida na porta. Corrie e Betsy coordenavam a chegada e partida dos hóspedes, enquanto Casper mantinha a fachada da loja. "Corrie, precisamos de mais pão para a família que chegou ontem", sussurrava Betsy, seus olhos brilhando com uma mistura de cansaço e determinação. Corrie respondia com um aceno, já planejando a próxima ida ao mercado negro. A cada sirene de ataque aéreo, os corações disparavam e os escondidos corriam para o sótão, praticando a entrada rápida que poderia significar a diferença entre a vida e a morte. O cheiro de pão fresco e café, que antes preenchia a casa, agora se misturava ao odor de medo e esperança. A providência divina parecia guiá-los, mas a traição espreitava. Em fevereiro de 1944, um informante holandês, que se passava por membro da resistência, denunciou a família. A Gestapo invadiu a casa em Haarlem. O som das botas pesadas ecoou pela escadaria e a relojoaria foi revirada. Corrie e sua família foram presos. Os 6 judeus escondidos no sótão, por um milagre, não foram encontrados. Corrie foi submetida a interrogatórios brutais, mas sua fé a manteve firme. "Onde estão os judeus?" gritava um oficial nazista, batendo na mesa. Corrie, com a voz embargada, mas firme, respondia: "Eu só sei que Deus os escondeu." Transferida para a prisão de Scheveningen, Corrie foi separada de sua família. A dor da incerteza era excruciante. Lá, recebeu a notícia devastadora. Seu amado pai Casper, com 84 anos, havia morrido 10 dias após a prisão. Ele havia dito aos guardas: "Se eu morrer aqui, será uma honra dar minha vida pelo povo escolhido de Deus." Sua morte foi um golpe, mas também um testemunho de sua fé inabalável. De Scheveningen, Corrie e Betsy foram levadas para Vught, um campo de concentração na Holanda. As condições eram desumanas: superlotação, fome, trabalho forçado e a constante ameaça de morte. O cheiro de corpos não lavados e desespero impregnava o ar. Em setembro de 1944, o horror se aprofundou. Corrie e Betsy foram transportadas em um trem de gado para Ravensbrück, o inferno das mulheres na Alemanha. A viagem foi um tormento, com centenas de mulheres espremidas, sem comida ou água. Em Ravensbrück, a vida era um ciclo interminável de trabalho escravo, espancamentos e humilhação. A fome era uma companheira constante, roendo a carne e a esperança. Mas, mesmo no abismo do sofrimento, Betsy irradiava uma fé sobrenatural. Ela via o campo não como um lugar de desespero,
mas como uma oportunidade para compartilhar o amor de Cristo. Corri, precisamos agradecer a Deus por tudo, até pelos piolhos, dizia Betsy, enquanto as duas se escondiam para ler a pequena Bíblia que Corey havia conseguido contrabandear. Porque é por causa dos piolhos que os guardas não entram aqui, e podemos ler a palavra de Deus para as outras mulheres. Betsy, apesar de sua saúde frágil e da tuberculose que a consumia, continuava a inspirar as outras prisioneiras com sua oração e sua visão de um futuro onde elas teriam um lar para ajudar os sobreviventes da guerra. Não há buraco tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Ela sussurrava para Corrie, seus olhos febris fixos em um ponto além das cercas de arame farpado. Em dezembro de 1944, Betsy sucumbiu à doença e à brutalidade do campo. Sua morte foi um golpe devastador para Corey, mas suas últimas palavras ecoaram em sua alma. Corrie, você deve contar ao mundo o que aprendemos aqui. Que não há ódio tão grande que o amor de Deus não possa superar. Apenas algumas semanas após a morte de Betsy, no dia de Ano Novo de 1945, Corrie ten Boom foi milagrosamente libertada de Ravensbrück. Um erro administrativo nazista a incluiu na lista de soltura, apenas uma semana antes de todas as mulheres de sua idade serem enviadas para as câmaras de gás. Ela voltou para uma Holanda devastada, carregando as cicatrizes físicas e emocionais do campo, mas com uma mensagem poderosa de esperança e perdão. A visão de Betsy de um lar para os sobreviventes se tornou realidade. Corrie abriu uma casa para aqueles que haviam sido traumatizados pela guerra, judeus e não judeus, ensinando-os a perdoar e a reconstruir suas vidas. Em 1947, durante uma de suas palestras sobre perdão em Munique, Corrie teve um encontro que testaria sua fé de forma radical. Um homem se aproximou dela, estendendo a mão. Era um dos guardas mais cruéis de Ravensbrück. O sangue gelou nas veias de Corrie. Todas as memórias do campo, da dor, da morte de Betsy, inundaram sua mente. Ela sentiu um ódio avassalador. O homem disse, você falou sobre perdão. Eu fui um guarda em Ravensbrück. Sei que fiz coisas terríveis, mas desde então me tornei cristão. Posso ser perdoado? Corrie lutou internamente. Sua mente gritava, não! Mas seu espírito sabia que a única resposta era o amor de Cristo. Ela orou silenciosamente. Senhor, eu não consigo perdoar. Dá-me o teu perdão. E, como um choque elétrico, o amor de Deus a inundou. Ela estendeu a mão, apertou a dele e disse, eu o perdoo, irmão, de todo o meu coração. As lágrimas escorreram pelo rosto de ambos. Aquele guarda, que havia sido um instrumento de terror, aceitou Jesus e se tornou um testemunho vivo do poder transformador do perdão. A história de Corrie ten Boom foi imortalizada em seu livro, O Refúgio Secreto, The Hiding Place, publicado em 1971, que se tornou um best-seller mundial e foi adaptado para o cinema. Corrie dedicou o resto de sua vida a viajar pelo mundo, pregando o perdão radical baseado em Efésios 4:32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ela visitou mais de 60 países, compartilhando seu testemunho em igrejas, prisões e conferências. Sua mensagem era simples, mas profunda. Não importa quão grande seja o pecado ou a dor, o amor de Deus é maior, e o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. O legado global de Corrie ten Boom é um testemunho da providência divina, da obediência em meio ao perigo e do poder transformador do perdão impossível sem Deus. A Relojoaria Béget, em Haarlem, hoje é um museu, um memorial à coragem e à fé da família ten Boom, um lugar onde visitantes de todo o mundo podem ver o pequeno esconderijo e ouvir a história de como o amor venceu o ódio. Corrie ten Boom, a relojoeira que se tornou uma heroína da fé, nos ensinou que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz de Cristo pode brilhar e que o perdão é a chave para a reconciliação e a cura das feridas mais profundas da alma. Sua vida é um eco da promessa de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. E sua voz, que um dia sussurrou esperança em Ravensbrück, continua a ressoar,
convidando a todos a experimentar a liberdade que vem do perdão e do amor incondicional de Deus.